A Mesopotâmia foi o berço das primeiras grandes civilizações da humanidade. Em vídeos anteriores, exploramos sua localização, economia e estrutura militar. Mas para entender verdadeiramente esse povo, precisamos olhar além das conquistas materiais. Neste vídeo, vamos mergulhar no universo da cultura e religião mesopotâmica, um mundo de deuses poderosos, mitos fascinantes e templos imponentes que moldaram profundamente o cotidiano e a mentalidade desse povo ancestral. Na Mesopotâmia, o divino era parte inseparável da existência. O povo mesopotâmico acreditava que tudo, desde as enchentes dos rios até as colheitas, era controlado por forças superiores. Seu mundo era regido por uma miríade de deuses poderosos e temperamentais, que formavam um complexo panteão politeísta. Esses deuses não eram perfeitos ou distantes como em outras culturas posteriores. Eles tinham desejos, paixões, conflitos, e exigiam respeito absoluto. Quando satisfeitos, traziam prosperidade. Quando ignorados ou ofendidos, castigavam com secas, guerras e doenças. Entre as principais divindades estava Anu, o deus do céu e pai dos deuses. Seu trono estava no mais alto dos céus, e dele emanava a autoridade divina. Enlil, senhor dos ventos e das tempestades, era temido por sua força destrutiva, mas também respeitado como mantenedor da ordem. Enki, também chamado Ea, era o deus da sabedoria, da água doce e da magia. Foi ele quem, segundo os mitos, ensinou os humanos a cultivar a terra e viver em sociedade. Já Inanna, ou Ishtar, era a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Seu culto envolvia rituais complexos, às vezes até violentos, refletindo sua dualidade entre criação e destruição. Na Babilônia, outro deus ganhou destaque, Marduk. Segundo o épico da criação Enuma-Eli, Marduk derrotou a deusa primordial Tiamat, um monstro marinho do caos, e, com seu corpo partido ao meio, criou o céu e a terra. Após essa vitória, tornou-se o deus supremo dos babilônios. Cada cidade-estado tinha sua divindade protetora. Nippur era a morada de Enlil, Ur reverenciava Nana, o deus da lua, e Uruk era dominada pelo culto a Inanna. A religião mesopotâmica não era apenas fé, era sobrevivência. Honrar os deuses era garantir o equilíbrio entre o caos e a ordem. E neste frágil equilíbrio, o destino da civilização se mantinha suspenso. Na Mesopotâmia, os templos eram muito mais que locais de culto, eram o centro espiritual, político e econômico das cidades. Acreditava-se que os deuses habitavam essas construções, e, por isso, cuidar do templo era garantir a presença e a proteção divina. Entre as estruturas mais impressionantes estavam os zigurates, enormes torres escalonadas feitas de tijolos de barro. Essas construções monumentais se erguiam em direção ao céu como verdadeiras escadas para os deuses. Cada zigurate era dedicado a uma divindade principal da cidade. O mais famoso deles é o zigurate de Ur, dedicado ao deus Lua Nana. Com sua base larga e vários níveis sobrepostos, ele simbolizava a ligação entre os homens e os deuses, entre o mundo terreno e o celestial. No topo, havia um santuário onde apenas sacerdotes podiam entrar. Eles realizavam rituais, faziam oferendas e interpretavam sinais divinos, sempre com o objetivo de manter a ordem e afastar o caos. Além de seu papel religioso, os templos funcionavam como centros administrativos. Ali se registravam transações comerciais, guardavam estoques de grãos e até instruíam os escribas. Na Mesopotâmia, templo era poder. Era ali que o divino e o humano se encontravam, e decidiam o destino de um povo inteiro. A religião mesopotâmica estava profundamente entrelaçada com a vida cotidiana, e os rituais religiosos eram essenciais para manter o equilíbrio entre os deuses e os humanos. Esses rituais envolviam cerimônias elaboradas realizadas principalmente nos templos, com a presença de sacerdotes que atuavam como intermediários entre o mundo divino e o terreno. As ofertas aos deuses eram uma parte fundamental dos rituais. Eram oferecidos alimentos, bebidas, incensos e até mesmo sacrifícios de animais para agradar os deuses e garantir a prosperidade da cidade. Quanto mais rica a oferta, maior a chance de uma boa colheita, chuva suficiente e a manutenção da paz. Os festivais religiosos eram momentos de grande importância. Um dos mais significativos era o Festival de Akitu, celebrado em Babilônia durante o Ano Novo. Este festival não só marcava a renovação do tempo,
mas também simbolizava o retorno da ordem cósmica. Durante a Kitu, o rei era humilhado simbolicamente, lembrando de sua posição subalterna diante dos deuses, e depois restaurado como governante legítimo para um novo ciclo. Esses festivais, com seus rituais de dança, música e procissões, eram momentos de união e reafirmação da fé, onde o divino e o humano se fundiam, assegurando a continuidade da vida e a proteção divina. A visão mesopotâmica sobre a vida após a morte era marcada por uma crença sombria e inevitável no submundo, um lugar onde todos os mortos, independentemente de sua posição social, eram destinados. Esse mundo subterrâneo, governado pelo deus Nergal, era um reino de sombras e silêncio, sem esperança de salvação ou renovação. Para os mesopotâmios, a morte não era o fim, mas uma transição para uma existência sem luz, onde os mortos vagavam em um estado de sofrimento constante. Os rituais funerários eram, portanto, essenciais para garantir que a jornada do falecido fosse tranquila e que sua alma não causasse desastres aos vivos. Os corpos eram enterrados com objetos pessoais e alimentos, pois acreditava-se que esses itens ajudariam os mortos em sua jornada no além. Riquezas e utensílios acompanhavam o falecido, refletindo sua posição na sociedade. Quanto mais rico, mais luxuosas eram as oferendas. Em algumas culturas mesopotâmicas, havia a crença de que os mortos precisavam de rituais periódicos para garantir sua paz eterna, como as orações e oferendas feitas pelos familiares. O culto aos mortos era, portanto, uma maneira de manter a ordem entre os vivos e os mortos, assegurando a harmonia cósmica. A literatura mesopotâmica era profundamente influenciada pelos mitos e pela religião, e seus textos abordavam temas como criação, destruição e a luta entre o bem e o mal. Os mitos não apenas explicavam os fenômenos naturais, mas também transmitiam os valores e a moralidade da sociedade. Um dos textos mais famosos da Mesopotâmia é a Epopeia de Gilgame, uma narrativa épica sobre o rei de Uruk em busca da imortalidade. Gilgame, com seu companheiro Enkidu, enfrenta deuses, monstros e até a própria morte, refletindo sobre a fragilidade da vida humana e a busca pelo significado da existência. Outro mito importante é o Enuma Eli, a história da criação babilônica, onde o deus Marduk derrota o caos primordial representado pela deusa Tiamat e cria o mundo a partir de seu corpo. Esse mito celebrava a ascensão de Marduk como o deus supremo da Babilônia. Além dessas grandes epopeias, a literatura mesopotâmica também incluía hinos religiosos, lamentos e textos sábios, que abordavam desde os aspectos da vida cotidiana até questões existenciais e espirituais. Esses mitos e narrativas eram essenciais para a cultura mesopotâmica, moldando não apenas sua religião, mas também sua visão de mundo e seu comportamento social. A Mesopotâmia, com sua rica herança cultural e religiosa, deixou um legado duradouro que moldou não apenas as civilizações antigas, mas também influenciou diretamente o mundo moderno. Um dos maiores legados da Mesopotâmia foi o sistema de escrita cuneiforme, desenvolvido pelos sumérios. Essa forma de escrita, registrada em tablets de argila, foi essencial para a administração, comércio e religião. Ela permitiu a documentação de histórias, leis e mitos, que sobreviveram por milênios e continuam a ser estudados hoje. A arquitetura monumental, com seus zigurates e templos, também teve um grande impacto. Esses edifícios inspiraram construções em outras civilizações, como os egípcios e os persas, e estabeleceram um modelo de organização urbana que perduraria por séculos. A religião mesopotâmica, com seu panteão de deuses e rituais complexos, influenciou crenças e práticas de povos posteriores, como os babilônios, assírios e até mesmo os hebreus, em certos aspectos. Além disso, as inovações científicas da Mesopotâmia, como a astronomia, a matemática e a medicina, estabeleceram as bases para o conhecimento ocidental. O legado cultural da Mesopotâmia é vasto, moldando as civilizações que viriam a seguir e impactando a história da humanidade de formas profundas e duradouras. A Mesopotâmia não foi apenas o berço de grandes inovações, mas também o palco de crenças e mitos que definiram uma civilização. Sua religião e cultura, imersas em rituais, deuses e mitos, moldaram a sociedade de forma única. O legado mesopotâmico,
com sua escrita, arquitetura e ciência, continua a influenciar o mundo moderno, provando que, mesmo após milênios, sua história ainda ressoa em nossa civilização.